e fazendo todos os esforços para que seja apenas um aumento de 1,5, dos quais já aumentou 1 grau Celsius, bom, para isso era necessário que todos os anos, incluindo o atual, e, efetivamente desde 2015, as emissões se reduzissem 6% por ano. Portanto, estão a ver a enormidade do desafio que a humanidade tem para resolver este problema. Quer dizer, esta crise brutal provoca uma redução de 4%. Mas para nós cumprirmos o Acordo de Paris, tínhamos que reduzir todos os anos 6%. E repare-se que dir-se-á assim, mas então estamos a reduzir e o efeito é pequeno. Pois o que conta é a concentração na atmosfera dos gases com efeito de estufa. E para que a concentração do dióxido de carbono na atmosfera diminua, é necessário que as emissões sejam praticamente nulas, não é? As emissões adicionais, as emissões antropogénicas, antrópicas, provocadas pelas atividades humanas. Faço-me entender? Portanto, só depois das emissões estão a subir, este ano desceram, vão continuar a subir, mas vão chegar a um patamar, e só depois de descerem acentuadamente é que nós vamos ter uma diminuição, um patamar para a concentração do dióxido de carbono na atmosfera e, eventualmente, de crescer essa concentração e resolver o problema das alterações climáticas. Portanto, estão a ver, este aqui é o plano. Este slide penso que é interessante porque mostra que esta quebra nas emissões de CO2 as estimativas são de que esta quebra em 2020 é maior desde 1900, ou seja, durante todo o século XX e esta parte que já passou do século XXI. É maior do que aquela que foi provocada pela Segunda Guerra Mundial. É maior do que a recessão de 91-92, que a crise energética de 80-81, que a gripe espanhola de 18-19 e que a crise financeira de 8-9, de 2008-2009. Portanto, cá está. Vocês aqui estão a ver as emissões globais de CO2. Efetivamente há uma tendência, reparem, há uma tendência para atingirmos um patamar, ali é 2019, e agora, quando se puser a bolinha, ponto correspondente a 2020, ela estará um bocadinho abaixo daquele ponto de 2019. Mas a concentração do CO2 continua a aumentar. Porque só se neste gráfico, em vez de estarmos lá em cima, estivéssemos a zero, estivéssemos cá em baixo, é que a concentração deixava de aumentar e estabilizava. Portanto, enfim, em resumo, isto são as trajetórias que é necessário percorrer a nível global, o mundo inteiro, no que respeita às emissões de gases com efeito de estufa. Aqui estão incluídos todos, portanto, isto está em unidades de CO2 equivalente. As duas trajetórias a amarelo correspondem a cumprir o Acordo de Paris, enfim, com diferentes probabilidades. O amarelo claro mais provável, o amarelo mais carregado menos provável. Bom, e se não for possível o Acordo de Paris, teremos que ir para a trajetória a verde, portanto, 3 graus. Se não for possível 3 graus, teremos que ir para a trajetória a roxo, 4 graus, mas enfim, é cada vez um mundo mais difícil que nós deixamos às gerações futuras. Agora tenho mais, penso que 4 slides, no máximo, em que mostro o aumento da temperatura na Europa, da temperatura média anual, mas por década, tem havido um aumento na região de Portugal da ordem de 0,2 graus Celsius por década. Portanto, isso significa que em 5 décadas, em meio século, em 50 anos, temos um aumento de 1 grau, e dirão, então, mas como é que globalmente só aumenta 1 grau e na Europa está a aumentar de 1 grau só neste período, que vai de 1960 a 2015? É porque os oceanos aquecem mais lentamente. No continente, o aumento da temperatura é maior. E, portanto, é um aumento significativo, enfim, não é uniforme, mas é generalizado.
A precipitação é um problema mais complicado para o sul da Europa, para a Península Ibérica, para Portugal, para o Algarve. Há uma redução da precipitação anual da ordem de 30 milímetros por década, 30 milímetros por década. Em 50 anos isso faz 150 milímetros. Enfim, todos nós, penso eu, sabemos qual é a precipitação média, ou talvez até melhor, quanto é que era a precipitação média no Algarve no passado, e portanto 150 milímetros é muito significativo. E as secas mais frequentes, ali assim, com aquele tom mais avermelhado, claramente no sul da Europa, mas também nas zonas mais a leste da Europa, e no sul, mais significativa essa tendência na Península Ibérica. Aqui assim uma projeção do que será a aridez, o índice de aridez no futuro, nos últimos 30 anos deste século, e estão a ver que, enfim, na Península Ibérica, a zona semiárida passa a ser dominante, não é? Dominante, e há uma transformação bastante profunda do Alentejo e do Algarve. Evidentemente que temos tempo, não é? Para tentar evitar que isto aconteça, mas isto é a narrativa que a ciência nos dá. Finalmente, o nível médio do mar, mas a professora Cristina vai falar sobre este assunto, e, portanto, eu só gostaria aqui, assim, de mencionar que as zonas costeiras é um problema muito complexo, sobretudo a longo prazo. A longo prazo. Já não é para nem para mim, nem para a minha filha, e para os meus netos, enfim, mas é sobretudo para os bisnetos, na verdade, é para as gerações muito futuras, porque é um processo lento, mas é um processo que não para, estão a ver, não para, porque o oceano tem uma inércia enorme e os mecanismos que levam à subida no médio do mar continuam a atuar mesmo depois das tais emissões se limitarem e tenderem para zero, ou seja, atingirmos a descarbonização da economia, que é um objetivo muito importante. E a adaptação é uma das respostas às alterações climáticas, a outra é a mitigação, ou seja, a redução das emissões. Aqui estão as definições, o que é vulnerabilidade, e salientar que para fazer a adaptação é preciso termos projeções de como será o clima futuro, porque as alterações climáticas é um processo que não acontece em meses, não tem nada a ver com uma crise como aquela que estamos a assistir, não é? Que acontece praticamente em dias ou em semanas. Portanto, é uma crise longa, não é? É uma crise longa, e nós temos que ter, enfim, a clarividência de atuar, mesmo que os efeitos mais graves sejam só num futuro relativamente distante. E, portanto, é necessário termos cenários de clima futuro. Esses cenários depois permitem-nos fazer a avaliação dos impactos naqueles setores que ali estão, que o professor Luís Dias irá detalhar, e depois temos, conhecendo os impactos, conhecer, elaborar, estabelecer as medidas de adaptação mais adequadas para minimizar os efeitos adversos das alterações climáticas. Eu gostaria apenas de terminar salientando que penso ser muito positivo nós estarmos integrados numa região, num espaço que, da União Europeia, que é um conjunto de países que, apesar da sua diversidade cultural e histórica e de línguas, etc., têm uma cultura comum, têm aspectos culturais comuns e têm um projeto que é um projeto extremamente inovador e importante e que dá a importância que me parece adequada às questões ambientais e tem, neste momento, um pacto verde europeu. Foi estabelecido um pacto verde europeu, European Green Pact, que é extremamente importante e que tem
enfim, uma das coisas que nesse plano que é muito importante é a questão da lei do clima, a lei climática, que se deveria ter apresentado já uma proposta em março deste ano, ou seja, o mês passado, e vai haver um adiamento da execução deste European Green Deal, não é? Vai haver um adiamento, vai haver um deslizamento no tempo, mas é muito importante que os países e as pessoas e os cidadãos estejam conscientes deste plano e que, apesar da crise tremenda económica que vem aí, social e económica, é preciso não perder de vista a importância do ambiente e, em particular, das alterações climáticas. Muito obrigado pela sua atenção. Sim? Ouviram? Ouvimos perfeitamente. E agradecemos, não é? A apresentação tão rica. Pronto. E agradecemos também o cumprimento do tempo. Não sei, olha, isso eu não olhei para o relógio, mas pronto. Bem, passo agora a apresentar o Luís Dias, do C3C, da Universidade de Lisboa. O Luís é doutorado em Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, realiza investigação em alterações climáticas desde 2011, pertencendo ao Centro de Investigação, Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e dedica-se ao tema das alterações climáticas, aplicado aos recursos hídricos e secas, extremos de precipitação, avaliação de risco, urbanismo e resiliência socioecológica. De facto, o professor fez-nos digamos, uma visão uma perspectiva mais global, e agora vamos entrar numa perspectiva mais regional, e de facto o Luís foi o coordenador científico e executivo do projeto da ciência aplicada, que esteve na origem do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas para a região do Algarve, que é o conhecido PIAC. Vou passar então a palavra ao Luís. Está bem, Luís? Obrigado. Obrigada. Eu trouxe uma apresentação também, vou abri-la para partilhar convosco e a partir daí farei a apresentação. Já conseguem ver a apresentação, suponho? Conseguem ver a apresentação? Sim. E estão-me a ouvir, muito bem. Muito bem, eu venho então apresentar o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas. A apresentação será muito sucinta e tocarei apenas em alguns tópicos. A primeira parte descreve as vulnerabilidades atuais do Algarve e projetadas, e a segunda parte fala de medidas de adaptação, com foco especial nas questões levantadas pela Covid-19. Muito bem. Slide seguinte. Ok. O professor Filipe Duarte Santos já teve a oportunidade de falar destas questões das emissões e das concentrações. As emissões de gases com efeito de estufa, nós consideramos dois cenários para a elaboração do plano. Um cenário mais gravoso, que é o denominado por RCP 8.5, e um cenário intermédio, que se denomina por RCP 4.5. Portanto, isto implica diferentes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera e de outros gases com efeito de estufa no final do século. A informação está aqui neste slide na direita. Portanto, em 2014 a trajetória seria uma trajetória de emissões bastante gravosa, portanto estaria alinhada com o pior cenário que nós estudamos. Com estas modificações é possível que as emissões deixam, como o professor referiu, mas a muito curto prazo elas voltarão a subir e vamos ver se a trajetória continua no pior cenário ou se melhora ligeiramente, mas parece-me a mim que o plano continua a ser bastante válido neste contexto. Desculpem lá interromper. Luís, a apresentação não carregou. Vocês não estão a conseguir ver a apresentação? Não. Estão? É que há umas pessoas que não e outras que sim. Eu não vejo. Há mais pessoas a dizer que não conseguem ver. Eu vejo como problema. Estou a ver perfeitamente. Eu também estou a ver. Então, Também estou a ver, estamos a ver.
Parece que aparentemente já está a funcionar. Estou a dizer que sim, eu não vejo. Mas pronto, então não há problema. Se a maior parte vê, continuem. A maior parte vê. Muito bem. O que eu queria referir então é que, apesar de nós termos estudado um cenário menos gravoso, que é o RCP 4.5, este cenário continua a ser superior ao que está estipulado no Acordo de Paris. Ele tem um intervalo entre um acréscimo no final do século de 1.7 a 3.2 graus centígrados. O Acordo de Paris pretende-se que não ultrapasse os 2 graus, está dentro deste intervalo, mas é mais provável do que improvável que neste cenário sejam ultrapassados os 2 graus centígrados. Muito bem. Quais são os principais eventos climáticos ou modificações climáticas que irão afetar o Algarve e também o país que nós estudamos? Neste caso será aumento de eventos extremos de precipitação, portanto vai chover menos, mas a quando chover será mais concentrado no tempo. Subida do nível médio do mar, já foi falado e depois a Cristina irá falar um pouco mais sobre este assunto. Aumento da temperatura, aumento dos períodos de ondas de calor, também a dimensão da precipitação média anual, portanto temos uma questão relacionada com os recursos hídricos e com a disponibilidade hídrica, e depois temos fatores climáticos combinados, ou seja, fizemos uma análise por exemplo, diminuição da precipitação e aumento da temperatura pode afetar, por exemplo, algumas espécies da agricultura, portanto também estudamos esta componente. Relativamente às cheias e inundações, nós estudamos aquelas ribeiras que estão no mapa à direita. Trago-vos aqui apenas 2 exemplos, o exemplo de Faro e do Rio Seco, em que nós temos projeta-se um aumento das áreas inundáveis no final do século, devido a uma precipitação mais concentrada. Nos sítios onde a topografia é mais acidentada, o que se verifica não é um aumento das áreas inundáveis, mas da altura da inundação. Isto será sempre para o final do século, portanto será um processo progressivo que no final do século terá impactos substanciais. Ao haver uma maior coluna de água, obviamente que o risco associado para tudo o que está exposto a essa inundação será superior. Relativamente à subida do nível médio do mar, a avaliação que nós fizemos foi a evolução da linha de costa, que está aqui uma imagem do lado direito, portanto a situação é mais gravosa no sotavento do que no barlavento algarvio. Também foram feitas análises às inundações costeiras, inundações estuarinas e evolução da cunha salina. Então estão aqui 2 exemplos também relacionadas com galgamentos costeiros, este caso é Quarteiro, e depois também um exemplo da inundação estuarina. Relativamente às temperaturas elevadas, foi o tema mais desenvolvido, fizemos vários estudos, mortalidade devido ao calor, poluição do ar, doenças transmitidas por vetor, conforto térmico nos edifícios, fiabilidade dos pisos rodoviários, e também estudámos os impactos da temperatura elevada na agricultura. O exemplo ilustrativo que vos trago é relacionado com mortalidade devido ao calor. A média no Algarve, no presente, ronda os 2,5%, portanto, as pessoas que morrem por causas não acidentais associadas ao calor ronda este valor. No final do século, esse valor poderá subir em alguns municípios para valores perto dos 8%, portanto, é um acréscimo muito grande. Isto no pior cenário. No cenário intermédio, RCP 4.5, esses valores podem rondar os 6%. Mesmo assim, é uma situação a terem atenção. Relativamente à disponibilidade hídrica, o que eu vos trago aqui são 2 gráficos que sintetizam todo o trabalho que foi realizado. Nós nestes gráficos temos a verde a água disponível subterrânea, portanto a água que se pode ir buscar aos aquíferos. Temos a azul mais claro, a água que é armazenada nas albufeiras, e depois a água que não é captada no presente, a azul mais escuro. O objetivo da adaptação que nós fizemos foi tentar manter a mesma disponibilidade que atualmente temos no Algarve. Portanto, não temos como objetivo neste plano aumentar essa capacidade, também poderia ser uma estratégia possível, mas o que nós optámos por fazer foi tentar que as medidas de adaptação fizessem com que, pelo menos, a situação atual se mantivesse até ao final do século, apesar de haver uma diminuição de precipitação. Portanto, neste momento, nós utilizamos 43% de água disponível. Se não fizermos nada, no final do século estaremos a utilizar 78% de água disponível. Isto quer dizer que, em situações específicas de seca, nós não teremos água suficiente para fazer face às necessidades.
Depois disso, colocámos várias medidas de adaptação. Eu estou a falar um pouco mais dos recursos hídricos, porque será também a situação mais preocupante no Algarve. Estão aqui as medidas que nós elencámos relativamente a este setor. Aí temos de implementar uma central de salinização, melhorar políticas atuais, que estamos a falar de diminuição de perdas tanto no abastecimento urbano como no abastecimento agrícola, ou a construção de uma nova barragem, implementação de técnicas de retenção de água, a reutilização de águas residuais, que também já é muito falada no presente, e diminuição de áreas agrícolas irrigadas. Eu estou-vos a mostrar este gráfico porque existem diferentes combinações, estas medidas têm diferentes eficácias, mas conjugando todas elas, nós temos o problema resolvido até 2080 no pior cenário. A partir desse momento só temos duas soluções, ou implementar uma central de salinização, ou diminuir a área agrícola irrigada. Obviamente que diminuir a área agrícola irrigada está aqui apenas para efeitos ilustrativos e não faz parte das medidas de adaptação que estão contidas no plano. Finalmente, fatores climáticos combinados. Também vos trago um exemplo. Foram feitos vários estudos, nomeadamente os focos florestais, resposta das espécies florestais e agrícolas e o conforto térmico para as atividades no exterior, mas o exemplo que eu vos trago é relacionado com as respostas dos habitats protegidos. E trago-vos um exemplo de um habitat, que são os carvalhais ibéricos, que tem uma presença no Algarve. Está aqui no lado esquerdo a distribuição atual deste habitat e depois a projeção, considerando apenas fatores climáticos desse mesmo habitat a curto, médio e longo prazo nos dois cenários considerados. Na pior das hipóteses, o que poderá acontecer é que no final do século, no cenário mais gravoso, não existe a presença deste habitat no Algarve. Relativamente ao PIAC, o PIAC é um plano, tem um documento de síntese em que estão disponibilizados todos os resultados. Depois tem um anexo, e o anexo é muito importante porque descreve de forma pormenorizada as 100 medidas de adaptação que nós propomos para a implementação e, para além disso, tem 10 relatórios setoriais que descrevem a metodologia que foi utilizada para nós chegarmos às conclusões que apresentamos. Eu chamo a atenção para o anexo e para as medidas de adaptação, porque aqui poderá estar a resposta a algumas dúvidas que eventualmente possam surgir. E eu queria vos falar das tipologias de medidas de adaptação que nós fizemos. Existem diferentes formas de fazer adaptação, existem diferentes formas de tipificar as medidas de adaptação e quando nós as tipificamos temos como objetivo dar um maior conhecimento e uma maior abrangência para quem toma as decisões. A primeira tipologia de medidas de adaptação são medidas no regrets, ou sem arrependimento. São muito eficazes para resolver questões relacionadas com o clima atualmente e para o clima futuro, e não apresentam trade-offs para a política atual. O que é isto? São basicamente a diminuição de perdas nas redes, é uma medida de adaptação que no presente já é válida, portanto, nós não queremos gastar o recurso, e também será boa para as alterações climáticas. Não traz qualquer trade-off para as políticas atuais, porque já está a ser implementada. De uma maneira, no total, são 67 medidas que são tipificadas com este tipo de abordagem. Depois temos as medidas de baixo arrependimento, ou low regrets. Têm custos relativamente baixos, mas podem promover benefícios relativamente elevados, tanto para as vulnerabilidades climáticas atuais como as projetadas. Neste caso, podem trazer trade-offs para a política atual. Vamos pôr, por exemplo, para ilustrar este tipo de medida, vamos pôr a hipótese que vamos abandonar a agricultura no Algarve. De um ponto de vista macro, o custo é relativamente baixo, mas depois acarreta custos sociais extremamente elevados e tem trade-offs relativamente às políticas atuais. Isto é um exemplo de uma medida low regrets. Depois temos as medidas sempre vencedoras, ou win-win, contribuem para a adaptação às alterações climáticas, portanto estão mais direcionadas para as alterações climáticas e apresentam muitas externalidades positivas para outras políticas, como as sociais, económicas e ambientais. E aqui eu estou a falar, por exemplo, de uma bacia de retenção que é criada no meio urbano. Se nós criarmos uma bacia de retenção que tem uma capacidade multifuncional, portanto, na maior parte do tempo não há inundação, aquele espaço pode ser um jardim que, entretanto, também tem associado um comércio e as pessoas utilizam o espaço como um espaço de fruição, traz muitos benefícios sociais, económicos e ambientais. Está ali a infraestrutura que pode ser utilizada por um determinado fim, que é quando há uma inundação, mas o resto do tempo é uma área
que traz muitos benefícios positivos. Portanto, isso será uma medida win-win. E depois temos a gestão adaptativa, que é baseada na monitorização, ou seja, conforme nós vamos vendo que há galgamentos costeiros, ou conforme nós vamos vendo que a areia das praias desaparece, então, posteriormente, vamos alimentar essas praias. Portanto, estamos a monitorizar algo e tomamos uma medida depois dos resultados da monitorização. Neste caso, são 30 medidas que estão tipificadas com esta informação no plano. Relativamente a medidas concretas, eu gostaria de falar de 2 apenas para cada uma delas. Medidas no regrets, estamos a falar de tudo o que é relacionado com cheias e inundações. O exemplo que trago e que está no plano será criar barreiras à inundação em edifícios e em espaço público. Portanto, as inundações já existem no presente, haja ou não haja alterações climáticas, elas vão continuar a existir e, como nós sabemos e como o professor Filipe teve a oportunidade de referir, elas vão continuar a existir e, provavelmente, numa trajetória, se nada for alterado, numa trajetória bastante complicada para nós. Portanto, as barreiras à inundação em edifícios devem continuar a ser implementadas em qualquer contexto, com ou sem alterações climáticas. E depois temos a instalar cortinas de proteção para o vento, por exemplo, para diminuir a evapotranspiração das plantas. Portanto, nós projetamos que haja menos chuva e que a temperatura seja superior, mas também o vento poderá causar a diminuição, poderá aumentar a evapotranspiração das plantas. A instalação de cortinas é uma medida no regrets, porque o vento já existe hoje, e pode-se melhorar assim a situação na agricultura. Medidas low regrets, também vos trago 2 exemplos que estão no plano. Relocalização da ocupação para zonas sem risco. É low regrets, o valor é relativamente baixo, apesar de ter custos sociais, mais uma vez são os trade-offs. Em algumas situações poderá-se fazer relocalização. Também outro exemplo, utilizar espécies adaptadas às condições edafoclimáticas do Algarve, porque estas espécies poderão não ser tão produtivas e então aí está o trade-off mais uma vez, e estamos a falar também de medida low regrets, e passo agora para as medidas win-win. Incentivar a recuperação do território abandonado, portanto esta será uma medida que é bastante positiva de um ponto de vista social, económico e ambiental. Portanto, existem zonas de serra que estão num processo de despovoamento, que pode existir um incentivo à sua reocupação, e isso traz benefícios, por exemplo, aos fogos florestais, e isso é uma medida win-win. Promover a arquitetura bioclimática é outro exemplo deste tipo de medidas. Finalmente, a gestão adaptativa, como já tinha referido, melhorar a monitorização é sempre muito importante para nós termos mais dados e a partir daí tomarmos decisões mais informadas, o que nos permite fazer medidas incrementais e depois a partir dessa monitorização, por exemplo, fazer a alimentação artificial de praias e dunas é uma medida que também está preconizada no plano. Gostava de referir que este estudo foi feito por 4 equipas no total, foi coordenado por mim e pelo professor Filipe Duarte Santos, depois contou com uma equipa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, uma equipa da Universidade do Algarve, que toda a parte das zonas costeiras e da cunha salina nos rios foi avaliado pela Universidade do Algarve. Depois, no que diz respeito às cheias e inundações, a modelação foi feita pela empresa Bentley Systems e contámos ainda com a participação do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que nos ajudou na auscultação alargada de stakeholders e na componente de ordenamento do território. Ficarei disponível para qualquer questão que queiram colocar e agradeço a vossa atenção. Sim, muito obrigada, Luís. Obrigado. Vou só partilhar convosco, porque estamos a falar do PIAC. Vou partilhar, porque vocês podem encontrar tanto o estudo do próprio plano, se ele for. O meu computador está bastante lento. Podem encontrar o estudo do PIAC e também os estudos setoriais que foram feitos no âmbito do PIAC. Eu vou tentar partilhar agora. Ai, peço desculpa. Ele está. Está muito lento. Olha, eu vou partilhar no chat. Já lá está o site. Link. Sim, então, para o site do plano, então propriamente dito, que está alojado também na AMAL. Pois, exatamente. É na página da AMAL, podem encontrar nos projetos a parte das alterações climáticas e vai-vos dar um link à página do clima, onde estão todos estes documentos disponíveis. Está bem?
Como estou com dificuldade em partilhar o ecrã, vou passar já à apresentação da Cristina Veiga Pires, que também participou, é da CIMA, Universidade de Algarve, também participou no PIAC, licenciou-se em Geologia pela Université Paris-Orsay, não sei se é bem assim, em França, e doutorou-se em Metodologias do Ambiente pela Université du Québec, a Montreal, do Canadá. É professora auxiliar com nomeação definitiva desde 2005, estando a lecionar no Departamento de Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve. É diretora executiva do Centro de Ciência Viva do Algarve desde 2014, investigadora no Centro de Investigação do Mar e do Ambiente, CIMA, Universidade do Algarve, com vários trabalhos publicados, e é também, algarvensis Lolé Silves Albufeira. E foi coordenadora, e é neste âmbito também que cá está connosco hoje, da equipa de investigadores de CIMA da Universidade do Algarve, que participou no projeto de elaboração do PIAC. Passo a palavra à Cristina. Obrigada. Boa tarde a todos. A minha primeira pergunta é se eu estou efetivamente a partilhar o ecrã ou não. Sim. Obrigada. Então, boa tarde. Eu vou então tentar responder esta parte que me diz respeito às zonas costeiras e ao mar, que fez parte de um dos relatórios específicos do PIAC-AMAL, como referiu o Luís anteriormente. Na realidade, eu vou diretamente ao assunto, ou quase, em relação à perspectiva regional e ao Covid-19, ao período que nós estamos a viver. E as perguntas que são feitas, e o professor Filipe Duarte Santos já respondeu em parte... Peço desculpa interromper de novo. Há muita gente a dizer que não está a partilhar o ecrã. Ok. Não está de facto, não. Então peço desculpa. Eu achava que estava a partilhar e o computador também está muito lento. Sim. E estava a dizer que eu decidi ir diretamente, ainda não está a partilhar, eu estou ciente disso, mas estava com vontade de avançar para ver se agora já está a partilhar, certo? Muito bem. Certo. Sim, sim. Então, eu, na sequência do que o professor Filipe Duarte Santos disse, efetivamente é importante nós vermos o que é que está a acontecer. E a pergunta para a zona costeira, tive a pensar um bocadinho, é o que é que muda? O que é que muda para a zona costeira durante este período do Covid? Muda efetivamente que o risco associado à época balneária ou à utilização da praia diminui. Nós não temos atualmente turistas por baixo das arribas e por isso essa parte estamos relativamente tranquilos. Também temos uma diminuição. Eu tenho mensagens, peço desculpa, tenho aqui uma mensagem a dizer que não estou a partilhar o ecrã. Não, já está, Cristina. Já está. Isto foi no início. Mas é o meu computador que está-me a dizer isto, é por isso que eu estava aqui na dúvida. Não, mas está. A pressão antrópica sobre o ecossistema marinho e costeiro também é uma parte muito interessante, porque efetivamente nós, tanto na zona costeira, na ocupação tanto lúdica como profissional, estamos a diminuir a pressão antrópica que estamos a fazer. No Algarve eu não encontrei nenhum registro muito significativo da diminuição da pressão antrópica e dos resultados positivos ou negativos em relação a isso, mas, por exemplo, no sul da França, é o que estava nesta figura, nesta imagem,
há um aparecimento de baleias na costa sul da França que há muito tempo que não se via. Também temos outra parte que tem a ver com a poluição aquática. Ao considerar que estamos a diminuir a nossa atividade na zona costeira e na zona marinha, poderíamos pensar que estamos efetivamente a diminuir a poluição aquática, tanto com menos barcos, menos navios, menos poluição acústica, mas há outros tipos de poluição que podem estar a acontecer. É o caso aqui desta fotografia, onde este pescador tem uma espetada. Sim, não é? Não está partilhado. Sim, estão a colocar outra vez. Bom, ainda bem, porque eu ainda não tinha mudado de slide, mas não percebo o que está a passar. Cristina, se quiser eu posso tentar colocar os slides. Se quiser, por então, mim. Eu vou ver se consigo, porque como o sistema está realmente lento... Mas sim, o meu problema também é isso, é o tempo de resposta do sistema àquilo que eu estou a fazer. Está partilhado novamente? Eu não. Está partilhado, sim. Obrigada. Agora está, pronto. Então aqui a espetada de máscaras de proteção que também pode estar associada a outro fenómeno que tem a ver com a utilização de plásticos únicos, de utilização única, e as limpezas das cidades, que eu não sei quais são os produtos que estão a ser utilizados nessas limpezas de cidades e que vão diretamente para o meio ambiente. Por isso, isto são alguns dos itens que temos para o que está a acontecer atualmente. O que também está a acontecer atualmente é o facto da sociedade e dos políticos, se calhar, a perceberem-se que a ciência é importante. A ciência é importante, e não estou só a falar de medicina diretamente. Não sei se viram esta informação do Woods Hole a dizer que, a referir que o kit de diagnóstico do coronavírus utiliza um enzima que vem do fundo do mar. Por isso, a exploração do fundo do mar, tanto biológica como geológica, é importante. E é efetivamente algo importante de realizar que a ciência em todos os domínios e a ciência relacionada com os serviços marinhos também pode ajudar na saúde, não só dos oceanos, mas na saúde do público e dos humanos. Finalmente, o Luís referiu anteriormente que uma parte importante nas medidas de adaptação é a monitorização. Ora, essa monitorização atualmente está a ter dificuldades. Existe uma monitorização por satélite que o professor Duarte Santos referiu, mas que a nível regional é muito difícil utilizar, porque a resolução não é aquela que nós queremos. E por isso, muitas vezes, a monitorização da zona costeira passa por observação direta dos cientistas, que atualmente estão confinados, ou também, o exemplo que está aqui neste slide, é pela participação do público, através de ciência colaborativa ou participativa, que pode fazer, então, o registro de acontecimentos na natureza e na zona costeira. E atualmente, isto é só um exemplo, aqui uma página de um projeto onde em fevereiro houve efetivamente algumas fotografias, não centenas, mas em março e em abril estamos quase sem nenhumas fotografias da evolução da linha de costa. Isto é o que nós estamos a ver e o que estamos a observar nesta relação oceano, zona costeira, e pode ser verdade para o Algarve, mas também para muitos sítios. O que me preocupa, se calhar, um bocadinho mais é depois do confinamento. Quais são as prioridades que vamos dar? Por exemplo, nos caminhos de adaptação às alterações climáticas, os caminhos que o Luís mostrou e que existem para todas as zonas, para todas as disciplinas, se quisermos dizer, do plano.
Também vamos ter, obviamente, uma disponibilidade financeira que vai ser diferente para ir ao encontro deste problema relacionado com as alterações climáticas, com as zonas costeiras ou com o Algarve, e finalmente a vulnerabilidade social, porque a vulnerabilidade que foi demonstrada e que foi avaliada tinha a ver também com, obviamente, toda a parte sociológica da zona costeira. E sabemos que toda essa parte da comunidade vai ter uma vulnerabilidade ainda maior com perda de emprego e dificuldades financeiras de pagar de seguros e de ter recursos para esse tipo de fins. Mas o que não podemos esquecer é o que não muda. Não é porque estamos atualmente num período de confinamento, onde há uma paragem importante de muita atividade, o enquadramento da região do Algarve, do ponto de vista geológico e climatérico ou climatológico, não vai mudar. Como o professor Filipe Duarte Santos mostrou, o que estamos a continuar a ver, e vamos continuar a ver, se não mudarmos radicalmente algumas coisas, é um aumento da temperatura, um aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera, e por isso estamos aqui com um enquadramento geológico que não muda. O que não muda também é a previsão da subida do nível do mar, que para 2100, no pior dos cenários, o RCP 8.5 fala ou projeta um aumento de 1 metro do nível médio do mar para a região do Algarve. O que não muda também, por estarmos neste período, ou termos uma baixa de atividade, é o regime de tempestades que a região vai continuar a ter, com períodos de retorno de 50 anos e que vai ter, então, uma importância igual àquilo que está no Piacamal. O projeto apresentado e os resultados apresentados no Piacamal para a zona costeira não se alteram efetivamente com este período relacionado com o Covid-17. E por isso temos aqui o que nós deveríamos continuar a pensar e a avaliar é que temos as mesmas estratégias de adaptação. A escolha, as opções continuam a ser as mesmas, as medidas continuam a ser as mesmas e provavelmente o que vai poder vir a alterar-se são os caminhos escolhidos para essa adaptação às alterações climáticas. Mas não podemos esquecer, e foi este convite que foi feito pela AMAL, que efetivamente a magnitude da crise climática não tem comparação com este tempo que estamos a viver, que é curto, e que por isso vamos ter que continuar a esforçar-nos neste desenvolvimento sustentável e em ter caminhos de adaptação para o médio e longo prazo. Nós não podemos parar de pensar neste problema e temos que avançar com isto. Queria referir ainda que toda a parte da zona costeira foi feita por colegas e desenvolvida por colegas da Universidade do Algarve, em conjunto com a coordenação feita por Lisboa, pelo Luís Dias e Filipe Duarte Santos, e que, em resposta a este desafio, também um desafio lançado pela AMAL, a Universidade do Algarve desenvolveu uma pós-graduação em adaptação às alterações climáticas e mitigação, que inicia-se agora no próximo ano letivo, e as candidaturas estão abertas online e por isso é agora uma publicidadezinha, mas também há períodos de publicidade, suponho eu, e por isso achava que era importante referir aqui nesta conferência. Pronto, suponho que não gastei os 10 minutos, a não ser os meus problemas de conexão. Obrigada. Obrigada, Cristina. Pronto, passamos agora a palavra ao último orador, que é o Rui Lourenço, que é um perfil um bocadinho diferente, não é? Todos até agora eram experts em alterações climáticas, agora não deixa de ser, atenção, mas com uma formação de base de medicina, ou seja, o Rui Lourenço é médico, especialista em medicina geral e familiar, com pós-graduação em saúde pública, é assistente de graduados sénior, exerceu funções de direção
a última das quais, várias funções de direção, a última das quais como presidente da ARS Algarve, de 2005 a 2016. É docente convidado da Universidade do Algarve desde 2002 e atualmente é docente convidado do MIM da Universidade do Algarve. Colabora com o Instituto Nacional de Saúde como perito avaliador do Plano Nacional de Saúde. E podemos passar a ouvi-lo, que já está a apresentação colocada e tudo. Muito obrigada, Rui. Eu tinha o microfone desligado. Pois tinha. Muito boa tarde a todas e a todos. Penso que me estou a ouvir bem. Correto. Ok. Então, aquilo que eu ia partilhar convosco tem a ver fundamentalmente com aquilo que me pediu a Amal para fazer aqui uns pequenos comentários no que diz respeito à saúde. Aquilo que estão a ver tem a ver com aquilo que nós chamamos de modelo Dahlgren, que tem a ver, no fim de contas, com a questão central de como é que nós vemos a saúde das pessoas e esse balanço entre a saúde e a doença. É claro aqui que as questões que têm a ver com o Covid-19 se revelam fundamentalmente das questões que são macro e que vão fazer com que as pessoas possam, de alguma forma, fazer o seu balanço entre a saúde e a doença. Vivemos numa época de antropoceno e, portanto, alguns dos meus colegas oradores já falaram das questões de energia, dos efeitos de estufa, das alterações climáticas, da poluição das águas. Eu queria referir fundamentalmente a questão aqui da invasão dos habitats selvagens, sobretudo através da exploração das áreas naturais e da desflorestação, fundamentalmente ligada àquilo que é a expansão da agropecuária. E, portanto, cerca de 70% da desflorestação, de acordo com a FAO, representa aquilo que é a expansão da indústria agropecuária e, ao mesmo tempo, a questão fundamental que tem a ver com a produção também animal, no que diz respeito à concentração de animais em pequenos locais, fundamentalmente os perus, os porcos e também as galinhas, que são sítios em que se é fácil de biologizar os vírus que vão saindo dos outros bióticos para os seres humanos. Com a diminuição da biodiversidade e a entrada dos seres humanos nas áreas selvagens, nós temos a probabilidade de termos mais doenças virais ou de outro género. Dar-vos também aqui uma imagem de que, no que diz respeito à questão da área agropecuária e da agrotóxica, fundamentalmente que hoje ela está na mão de grandes multinacionais que dominam as questões da agrotecnologia, da agroquímica, também da produção de carne no mundo e também agora uma questão que é central desde há muito tempo, mas que agora vai ter um papel cada vez maior no desenho, quer dos seres vivos, quer das sementes, no que diz respeito fundamentalmente à questão também da genética e nomeadamente na questão da genética. Portanto, o que nós podemos perceber é que durante todo o processo de globalização em que houve um crescimento das grandes mega-empresas, uma privatização fundamental da economia, as quedas das barreiras comerciais e o trânsito facilitado de pessoas e bens e a expansão da internet, como já se viu nos anteriores apresentações, tudo isto permitiu que hoje seja muito fácil uma epidemia como o Covid-19 rapidamente transferir-se da China para a Europa, quando, por exemplo, nós hoje sabemos que no século XVI a peste levou cerca de uma década a mover-se da China para o Reino Unido. Como disse o professor, é uma zoonose, ela já não é nova, portanto, não era uma questão que também tinha inesperada. Tínhamos tido outros vírus nos últimos muitos anos que tinham já passado dos seres vivos selvagens através de um grande criador e reservatório de vírus, que são os morcegos, mas esta questão não era uma questão que não era nova. Porquê é que eu digo que não culpem o morcego? Porque a questão central daqui é que a invasão e as alterações do antropoceno fizeram com que nós estejamos muito mais predispostos a ter doenças como o Covid-19 ou outras.
Não é uma novidade, portanto, no fim de contas, as elites não foram apanhadas de surpresa, uma vez que esta pandemia tinha sido, entre aspas, prevista na própria OMS como uma doença X, e aquilo que é novo nesta pandemia é que ela sucede fundamentalmente e atinge fundamentalmente todo o mundo, mas sobretudo o mundo rico e mais envelhecido, e que as classes sociais privilegiadas sentiram pela primeira vez que não são invulneráveis. Deixo-vos aqui uma infografia publicada há muito poucos dias no jornal Le Monde, que demonstra que, no caso concreto da Europa, a expansão do vírus seguiu a expansão social e económica e as grandes concentrações de população em toda a Europa. Portanto, é um vírus que, no que diz respeito à sua expansão, está claramente, desde o seu início, ligado à cadeia de distribuição, que tem a ver com a questão não só da mobilidade, como a questão da densidade urbana, mas também com a questão do eixo socioeconómico. O vírus é democrático, portanto, pode atingir todas as pessoas, mas não tem, de forma nenhuma, a mesma relevância para todos. Esta apresentação que eu faço há muito tempo e que muitas vezes é um bocadinho radical, ou pelo menos não é muito, entre aspas, daquilo que é a nossa agenda diária, demonstra claramente que aspectos que hoje se refletem com a questão do Covid-19 têm questão central no que diz respeito não à questão de aumentar as desigualdades, mas as desigualdades sociais vão aumentar a probabilidade de grupos sociais muito concretos terem mais situações de diversidade. Rui. Sim? Desculpa, há aqui pessoas com problemas na projeção da apresentação, que não saiu do primeiro slide ainda. Não aí sei. Está correndo tudo bem? Comigo sim. Pois. E vocês estão a ver? Eu também não saí do primeiro slide, mas como eu há bocado também não vi a apresentação do Luís, eu não estava a querer interferir, não sei. Não, há mais alguém que não veja? Ninguém vê, só se vê o primeiro slide. Só o primeiro slide. Se calhar... E não está no modo apresentação. Não está, exatamente. Vê-se os slides lateralmente e só se vê o primeiro projetado. Devia estar no modo apresentação e passando. Então, eu estou-te a ver. Agora sim. Slide. Ok. E agora, estão a ver? Agora sim. Agora sim. Sim. Ok, sim, já está. Okay. Muito obrigada, Rui. Okay. Mas ainda não está no modo apresentação. Podia-se encher o ecrã todo com... Estão a ver? F5. Sim. F5. Não? Foi-se embora. A apresentação foi embora, Rui. Pois. Então... Estão a ver? Não. Agora estamos a ver perfeitamente. Agora está bem. Já não. Está bem? Agora não. Houve um segundo que sim, mas... Agora não. E agora? Ainda não. Agora sim. Oh, está ótimo assim. Estava. Sim? Não. Sim? Já não. Eu vou... Quer carregá-la aí? Eu posso carregá-la, sim. Então faça-me esse favor. Está bem. Porque ela aqui diz-me que está. Aparece e desaparece. Agora estão a ver? Ainda não. Agora sim. Agora sim. Não, já estão a ver em modo slide. Estamos a ver o primeiro. Mas não, sim. Mas eu estava aqui a... Estão a ver? Agora sim, primeiro. Agora sim. Ótimo, estão a correr. O Rui diga-me quando quiser que eu pare, está bem? Pode parar aqui. Neste? Se quiser, porque é só para as pessoas verem o que eu estava a dizer. Rui, eu vou-lhe pedir mais 5 minutinhos, está bem? Está bem. Para dar tempo depois ao debate. Ok.
Então, eu consigo... Quem tem o controle dos slides Sou eu. É você. Diga, Okay. quando quiser, diga passo. Pode passar o seguinte, pode passar. O próximo. E o outro próximo. Pode passar. Eu penso que está... Pode ser aqui. O anterior. O anterior? Sim. Ok. Eu só estava... Penso que me ouviram. E o que eu estava a querer dizer com isto é que esta pandemia não era uma pandemia que não fosse esperada. Ela está marcada no fim de contas, no curto prazo, pela questão da letalidade, pela transmissibilidade e pelo impacto dos sistemas sociais de saúde. Ao contrário de outras pandemias, ela, neste momento, apesar de abranger o mundo inteiro, abrange sobretudo os países mais ricos do hemisfério norte e, naturalmente, que também atinge todos os grupos sociais. Mas as classes privilegiadas primeiras perceberam que não eram invulneráveis a esta pandemia. Próximo. Eu estava aqui a explicar que nesta infografia do Le Monde, ela mostra a expansão da epidemia de coronavírus, de Covid-19, na Europa, no eixo fundamentalmente económico, das grandes concentrações urbanas e de toda a situação, enfim, das grandes cidades, mas ele está muito ligado às questões, fundamentalmente, do eixo do trabalho e das questões socioeconómicas. A seguinte. Estava a dizer há bocadinho que no fim de contas, esta forma de apresentar a questão das desigualdades é uma questão central, isto é, o vírus é um vírus democrático, ele espalha-se pelo mundo inteiro, afeta mais uns do que outros, mas as questões que têm a ver fundamentalmente com a forma como ele vai agir sobre a sociedade age de forma diferente. Quer por razões que têm a ver com as questões gerais e globais, que têm a ver com o mercado de trabalho, quer com aquilo que são as desigualdades presentes e que são sempre os eixos que têm aqui na vossa frente, no centro do slide, mas também a forma como as pessoas vivem. Isto é, aquilo que muitas vezes nós não conseguimos perceber, que é a condição da forma de nós vivermos do ponto de vista da habitabilidade e também da relação com o trabalho, não só na precariedade, mas também a forma como se organiza o trabalho, são relevantes para as questões centrais e que têm a ver com a questão do coronavírus e das Covid-19. Seguinte. Estes dois exemplos seguintes são exatamente o que eu vos estava a falar, que este é um trabalho muito recente do New York Times, em que se percebe que as pessoas que primeiro ficaram em casa eram as pessoas dos 10% mais ricos, ficaram mais cedo em casa e são aquelas que se movem menos. Porquê? Porque num país como os Estados Unidos da América do Norte, em que o lockdown não é relativo, ou melhor, que o lockdown é relativo, o que acontece é que a maior parte das pessoas dos rendimentos inferiores têm que se deslocar do território para trabalhar. Seguinte. Um trabalho muito recente, também publicado esta semana, dos colegas de Barcelona, que demonstra que à vossa direita têm o mapa do Covid, isto é, aquele que está a laranja, e à vossa esquerda estão o mapa daquilo que é o rendimento e a distribuição do rendimento da cidade de Barcelona. Como se percebe também aqui, o Covid e a maior parte das pessoas infectadas estão exatamente nos bairros em que vivem as pessoas com condições de rendimento menor, isto é, ele atinge a todos, mas não atinge a todos da mesma forma, porque não vivemos nem da mesma forma, nem temos que nos deslocar da mesma forma, nem temos que trabalhar da mesma forma. Seguinte. Muito bem, então o grande desafio que vamos ter pela frente tem exatamente a ver com as questões que têm a ver pela frente com o sistema de saúde. Às respostas antigas e às questões centrais, não é que demos menos relevância ao Covid-19, mas penso que todos sabem que 1,6 milhões de pessoas morrem todos os anos por diarreia e cerca de 1/3 destas pessoas são crianças. Mesmo para situações de vacina resolvidas há muitos anos em alguns países mais desenvolvidos, cerca de 140 mil pessoas com menos de 5 anos morrem de sarampo.
e que cerca de 70% a 50% das pessoas em todo o mundo não têm um sistema de saúde básico. Portanto, a resposta no futuro a estas questões está muito a ver, muito dependente disto. Seguinte. Também, nos últimos dias, a comunidade em todo lado achou que os profissionais de saúde eram os novos heróis, mas nos últimos muitos anos, isto é, nos últimos cerca de 20 a 30 anos, foi um setor muito abalado, quer do ponto de vista de financiamento. Toda a gente se lembra que na receita do ajustamento, uma das coisas que tivemos que fazer em todos os países que estavam com dívida soberana e com o apoio da Troika, tivemos que reduzir o financiamento ao sistema de saúde de acordo com aquilo que era o nosso produto interno bruto e, portanto, a falta de recursos, a precarização laboral, os baixos salários e a terceirização na área da saúde também são uma questão central neste aspecto da resposta à pandemia, não só no nosso país, mas no resto de todos os países do mundo, de uma forma geral, que tiveram, entre aspas, a mesma receita. Dizer que países como o nosso, que têm resistido bem a esta situação, têm a grande vantagem de ter um sistema de saúde sustentado em cuidados de saúde primários, que apesar destas questões e destes problemas, tem mostrado a sua resiliência. Isto é, nós não fizemos aquilo que outros países fizeram, que foi colocar toda a gente suspeita de Covid e toda a gente com Covid nos hospitais, uma vez que nós conseguimos, neste momento, acompanhar a maior parte das pessoas que têm infecção de Covid nos seus domicílios, até através de uma rede de médicos e enfermeiros dos centros de saúde. Próximo. Próximo. Eu acho que estou aqui com um problema outra vez. Vou partilhar de novo, está bem? Desculpem. Peço desculpa. Pronto. Está? Está, Rui? Sim. Ora bem, então, só tenho mais duas apresentações. Sim. Eu penso que esta é muito relevante no que diz respeito àquilo que nós chamamos as ondas. E este exemplo eu acho que é um exemplo muito interessante para todos vós, que tem a ver com aquelas questões que têm a ver não só com a onda, entre aspas, daquilo que é o Covid, mas dos reflexos que vamos ter ao longo do tempo no que diz respeito, por um lado, há uma das coisas que agora já se discute muito, que é a paralisação dos sistemas de saúde e dos serviços de saúde e a importância que estamos a dar a um problema de saúde. Se não está ou não a pôr para trás outros problemas e outras condições. Depois, o que é que vamos fazer às pessoas que vão ter problemas no que diz respeito à sua recuperação? Sabemos que um grande número de pessoas que tiveram Covid ou que vão ter Covid são assintomáticas. Este vírus é um vírus neurotrópico e, portanto, é um vírus que atinge o sistema nervoso e que provavelmente nos próximos muitos anos vamos ter um aumento de doenças ligadas ao sistema nervoso causadas, ou, entre aspas, com um gatilho naquilo respeito a este vírus, como a outros vírus já acontecia. Depois, as questões têm a ver com a interrupção dos cuidados às condições crónicas e depois aquilo naturalmente que é aquela grande onda que nós temos lá em cima a vermelho, que tem a ver não só com como é que nós vamos reagir do ponto de vista da nossa saúde mental, quer dos profissionais de saúde, quer dos cidadãos, nomeadamente os mais velhos, que se arriscam a estar confinados durante muito mais tempo, mas também naturalmente as questões que têm a ver com a economia e também com aquilo que é as respostas que a economia vai ter. É o último slide a seguir. Está passado. Ele não está. Ele não está. Peço desculpa. Não vai. Estou? Sim. Ok. Vou fazer... Continuam a ver? Sim. Agora já estamos a ver. É só pôr a apresentação. Está a ver? Já. Ok. Ora bem, termino com isto é, aquilo que nós falávamos e dizíamos que era aquilo que vai acontecer no próximo futuro. Trouxe para aqui uma citação do artigo publicado há muito poucos dias no El País, por um filósofo sul-coreano,
que têm na vossa frente, eu não vou ler, mas dizer que aquilo que nós temos de ter todos a noção, e portanto que eu trago aqui para esta conversa e este debate, é que o vírus não vai resolver nada por si. Isto é, todas estas coisas que nós estivemos aqui a conversar vão necessariamente depender dos seres humanos e da decisão que nós vamos tomar ou não do ponto de vista de uma nova sociedade e uma nova economia. Esta é uma coisa que eu acho que vale a pena debater nos próximos minutos e, portanto, muito obrigado e desculpem por estes problemas de apresentação. Muito obrigada, Rui. Eu agora estou a tentar sair. Pronto. Acho que agora já veem as imagens, não é? Ok. Eu não consigo sair da apresentação. Agora foi. Pronto. Então, eu daria início ao debate. Eu começaria por fazer uma ou duas questões para todos vocês e depois começávamos com as questões que estiverem no chat, está bem? Eu peço às pessoas que qualquer questão que tenham, colocam através do chat, que nós depois vamos fazendo aos oradores. Está bem? Então, eu ia passar aqui desculpem lá, à primeira pergunta, que é, no fundo, falámos um pouco desde a parte mais vinculada à parte do ambiente e também à parte das alterações climáticas e também à parte do Covid, não é? O Covid veio expor alguns riscos que a Cristina mencionou, creio, de não dar a devida importância à ciência, aos dados, aos especialistas, de forma atempada, porque a questão do alarme do Covid já tinha sido dado de forma anteriormente. E teve uma magnitude de impactos sociais e económicos que estamos e iremos sofrer pelo menos a médio prazo, não é? Ao mesmo tempo está a romper com alguns conceitos que nós, e formas institucionalizadas de viver, e está até a colocar em causa hábitos, no nosso caso quase intrínsecos à nossa própria cultura, como seja a proximidade social, porque os portugueses sempre foram de dar beijos e abraços, não é? Eu acho que seria interessante comentar aqui um bocadinho a relação entre as escalas temporais e a gravidade, a urgência de ambas as situações, isto é, do que é o Covid e tudo isto que veio trazer e o que é as alterações climáticas e o que nós vamos ter que fazer, não é? Porque, no fundo, este foco todo no Covid é um sprint, no outro dia falávamos nisto, e as alterações climáticas são uma corrida de fundo, não é? Que a gravidade pode ser comparável, a urgência também, e aquilo que muda, no fundo, pensamos nós, é as escalas temporais. E gostava que comentassem, no fundo, essas diferenças, não é? Essa relação das escalas. Posso começar? Claro, por favor. Bom, se procurar sintetizar a situação atual, eu diria que vivemos no mundo, em todos os países, 4 crises neste momento. A crise do Covid-19, do Covid, que é uma crise muito rápida no seu desenvolvimento e com consequências socioeconómicas profundas, também rápidas, não é? Uma vez que o vírus começou a ser identificado na China no princípio deste ano, nos primeiros dias de janeiro de 2020, e, portanto, ainda não passaram 4 meses e já se fazem previsões sobre uma quebra do produto interno bruto a nível mundial da ordem de 2 a 3%, e em Portugal, enfim, na Europa, bastante mais elevado. Portanto, a crise do Covid-19. Depois há uma outra crise, que é a crise das dívidas da dívida pública e da dívida privada que os países têm. E antes da crise do Covid, o conjunto da dívida privada e pública estava a nível mundial, a níveis que são muito superiores àqueles que existiam quando foi da crise de 2008, 2009.
que foi provocada sobretudo pela dívida privada nos Estados Unidos. Foi aí que nasceu essa crise. E, portanto, esta já é uma crise de longo prazo e que vai ser agravada com, enfim, com a forma inevitável que o mundo tem de minimizar os efeitos socioeconómicos desta crise do Covid. E depois temos mais duas crises que têm a ver com aquilo que por vezes se designa, e penso que muito bem, com a nossa casa comum, que aliás penso que foi uma expressão que utilizou o Papa numa encíclica, não é? Laudato Si, a casa comum. E a casa comum, neste caso, quais são as crises que a afetam? Bom, é a crise ambiental, não é? A crise ambiental e são a crise climática. Portanto, ambas têm a ver com o sistema Terra, não é? Aquele sistema que acolhe a nossa civilização, que nos acolhe a todos. E, portanto, a primeira é a degradação ambiental e a poluição ambiental, a sobreexploração dos recursos naturais, enfim, toda a nossa relação com o ambiente que não está longe de estar perfeita e, como foi dito, enfim, penso que por todos nós, o Covid muito provavelmente tem a ver com essa relação degradada que a humanidade tem com o ambiente. Mas evidentemente que existem muitos outros aspectos desta crise ambiental, como seja a poluição atmosférica, que aliás diminuiu temporariamente devido ao Covid, mas, e a crise ambiental. Agora, estas são crises que no tempo se estendem muito mais, têm horizontes temporais muito extensos e, portanto, são porventura mais difíceis de nós procurarmos resolver, de nós encararmos de uma forma, enfim, de encararmos no sentido de resolver. O Covid temos mesmo, não é? Quer dizer, temos mesmo de ficar em casa e temos que mesmo confinar os nossos deslocamentos, porque é essencial, é uma coisa essencial para a sobrevivência. As outras, bom, vamos adiando, não é? Vamos adiando, vamos tendo cada vez mais dívidas no mundo. Os números são espantosos, quer dizer, aquilo que cada um de nós deve, portanto, se dividirmos a dívida mundial, pública e privada, pelo número de habitantes da Terra, é um número gigante. Eu, aliás, posso procurar aqui. É realmente um número gigante. Isto são dados do Fundo Monetário Internacional e de outros organismos internacionais. E, portanto, é de longo prazo. Quer dizer, bom, há de se resolver. O ambiente também é uma questão de longo prazo. Bom, há de se resolver. E as alterações climáticas também. Portanto, o desafio que nós temos é o desafio de nos preocuparmos também, ou de encararmos também, as questões que são de médio e de longo prazo, porque essas vão-nos afetar a nós, mas vão-nos afetar sobretudo as gerações futuras, e aí intervém a questão da justiça e da solidariedade e da justiça intergeracional. Portanto, enfim, das preocupações que nós tínhamos ou não tínhamos, ou tínhamos em maior ou menor grau, com o bem-estar e a prosperidade económica das gerações futuras. Enfim, foi só um pontapé de saída, digamos assim. Não sei se algum dos outros oradores quer dar também o seu aporte. O professor já disse tudo. Eu posso dar. Ok. E só queria acrescentar aquilo que o professor disse, no fim de contas, que a outra crise que é muito relevante já é agora e rapidamente hoje estendeu-se de uma forma impressionante, quer no mundo mais desenvolvido, quer no mundo menos desenvolvido, tem exatamente a ver com a questão das desigualdades sociais. E, portanto, quer dizer que bastou algum tempo desta crise de Covid para que não só os países mais ricos tivessem esta dificuldade em saber como é que vamos responder a isto. Coloca-se uma questão, e o professor disto com certeza que nos pode ajudar, mas aquilo que eu tenho lido, prevê-se que a China ou os Estados Unidos, para relançar a sua economia, vão novamente pôr a funcionamento centrais de energia de carvão.
e, portanto, não é expectável que esta situação, no curto prazo, melhore, mas pior, não é? Porque estas duas grandes economias, para aquilo que eu tenho lido, têm neste momento intenção de pôr um plano de ação que tem a ver com as centrais a carvão, mas, por outro lado, chamar-vos a atenção para que, por exemplo, países como a Índia, por exemplo, nos últimos 2 meses, tiveram um êxodo gigantesco de pessoas que viviam nas grandes urbes para os seus territórios e com uma situação que não é previsível de saber como é que isto vai ser do ponto de vista da doença ou pelo menos daquilo que é a sobrevivência das pessoas. Portanto, eu acho que a questão central aqui é percebermos que até aqui, do meu ponto de vista, as elites, no fim de contas, têm, de uma forma geral, feito a agenda política dos muitos anos, dos últimos muitos anos, e era como se estivessem convencidas que perante cada uma das crises há uns que são ganhadores e outros são os perdedores. E que os ganhadores vão continuando sempre e os perdedores ficam para trás. Portanto, se o raciocínio for continuar a ser este, não é? Nós vamos ter, não só pela questão do Covid, mas de todos os outros Covids que estão para vir, sem ter um sistema de saúde internacional robusto. E, como vos digo, 50% dos seres humanos no nosso mundo não têm um sistema de saúde público básico. Esta é uma questão central. Aliás, se vocês pensarem que, no que diz respeito aos países mais desenvolvidos, os mais organizados e os menos organizados, sem um sistema público de saúde que sustente uma situação de emergência, a situação será, de um ponto de vista geral, numa próxima onda ou no outro Covid qualquer, uma situação muito difícil. Estou inteiramente de acordo com o que disse, e uma das coisas que acho mais preocupante no nosso mundo de hoje é a competição, enfim, sem limites, que existe entre a China e os Estados Unidos de crescimento económico, a qualquer custo. Utilizem-se, se for necessário, carvão ou petróleo, ou, enfim, e destrua-se ou não o ambiente. Basta pensar em toda a legislação que está a ser passada nos Estados Unidos, que não tem, que reverte a legislação ambiental que existia no passado, em outros governos dos Estados Unidos. O facto de muitos avanços que se fizeram do ponto de vista ambiental estarem a ser destruídos, e também de não se utilizar a ciência no que respeita à conservação do ambiente, dar sobretudo importância exclusiva ao crescimento económico. Portanto, esta competição entre estes dois superpotências é extremamente preocupante. E, por outro lado, também estou inteiramente de acordo consigo com as questões das desigualdades. Quer dizer, as desigualdades sempre existiram no mundo, mas o que acontece hoje em dia, que é característico, de certo modo, e que, de certo modo, pode-se considerar também uma questão crítica, é o aumento dessas desigualdades. O aumento dessas desigualdades, enfim, que em todos os mundos afeta todos os países do mundo, embora alguns mais do que outros. Alguém mais quer responder? Passamos para a questão seguinte. A Cristina queria responder. Cristina? Eu não é bem responder, mas é uma dúvida que eu tenho e que queria ouvir a vossa opinião ou partilhar com vocês. A Ana referiu que estávamos a comparar um bocadinho um sprint e uma maratona, ou uma corrida de fundo. Sim. E a mim o que me assusta, se tivermos a ver isso, é qual a conclusão que retiramos disso, porque todos sabemos que num sprint as condições que precisamos não são as mesmas do que numa maratona. Exato. E o que se viu é que parámos quase tudo, como indivíduo, não é? Parámos a vida de países inteiros, de pessoas inteiras, e o professor Filipe Duarte Santos disse-nos que isto não é suficiente para mudar as alterações climáticas. Isto é muito assustador e faz com que a minha dúvida é se as pessoas vão simplesmente dizer não podemos mesmo fazer nada em relação às alterações climáticas, ou se vão mobilizar-se para dizer que não são as pessoas, mas sim as indústrias, as políticas e a sociedade no geral que têm que mudar e não as pessoas no seu dia-a-dia. Como é que isto vai ser encarado pelas pessoas?
Sim, eu adiciono, porque há uma Manuela Fernandes que colocou a questão especificamente também ao professor Filipe Duarte dos Santos e que vai nessa linha, que é uma reflexão, não é? Ainda que acidentalmente, o que é que o Covid-19 nos está a mostrar sobre as alterações climáticas, não é? No fundo, estamos aqui sempre a falar, é a mesma perspectiva, não é? Qual é o foco, não é? O que é que nos está a ensinar, o que é que podemos levar, o que é que está a expor, não é? De uma forma acidental, e essa relação não é suficiente. Exatamente, quer dizer, é isso que acontece. Eu penso que temos que ver os aspectos positivos. Os aspectos positivos é que eu estou em crer que muitas pessoas com esta crise do Covid, algumas delas estão em zonas rurais, ou saíram das cidades, ou mesmo nas cidades notam que há menos poluição, que há menos ruído, e penso que isso é capaz de ser uma coisa positiva, nós pensarmos que existem comportamentos alternativos, existem conceitos de prosperidade que não é só prosperidade económica, uma prosperidade sustentável, aquilo que eu por vezes designo como uma simplicidade voluntária. Portanto, pode ser que as pessoas tenham essa, enfim, beneficiem neste período de considerar a possibilidade de alterarem um pouco os seus comportamentos. Mas, a nível global, aquilo que é mais preocupante é esta conflitualidade, eu diria, que existe e que esta crise vai mostrar que a dificuldade de resolvermos, de cumprirmos o Acordo de Paris, se quiserem, falar de uma forma, enfim, definida, para cumprir o Acordo de Paris é necessário mudar caminho, não é? Mudar de caminho. E não é só mudar de caminho a União Europeia, é mudar de caminho os Estados Unidos, a China, a Índia, todos esses países. E, portanto, esses países dizem, bom, mas vocês aproveitaram-se de um consumo intensivo de energia baseado em combustíveis fósseis durante séculos, a atmosfera ficou carregada de gases com efeito de estufa e agora estamos a pedir a nós para prejudicarmos o nosso crescimento económico. Bom, mas a solução é mais tecnologia, é investimento em energias renováveis, é, sobretudo, maior cooperação, maior solidariedade entre os países do mundo. E é isso que, enfim, por vezes se vê que falta. No aspecto positivo, bom, o facto de todos nós que estamos aqui pertencermos a uma União Europeia, que é um espaço dos espaços maiores em termos de poder económico, né? Em termos de poder económico e de população, e também de nível de vida e de prosperidade, e que, apesar de tudo isso, está bastante empenhado, relativamente a outras regiões do mundo, nas questões ambientais e em ter agora o tal Pacto Verde Europeu ou European Green Deal. Mas aquilo que eu quis mostrar, de facto, é que se em 2020 as emissões de CO2 reduzem de 4%, bom, isso de facto é uma gota d'água, para o problema. O professor que estava a dizer a Cristina, não é? Realmente uma gota d'água, porque era necessário sucessivamente, todos os anos, haver uma redução de 6% para conseguirmos sair deste problema. Sem dúvida, vai ser. Vamos ver o que vai acontecer, não é? Eu aproveitava aqui a oportunidade, porque já houve várias pessoas a fazerem o comentário desde o início, e eu dirigia esta pergunta talvez mais para o Dr. Brandão Pires, que é há um ano que já se fez o PIAC, não é? E qual tem sido o desenvolvimento do PIAC, o que é que está em caminho, o que é que tem sido feito. Houve várias perguntas nesse sentido e eu acho que também temos de estar aqui a oportunidade a que o Dr. Brandão Pires nos explique um bocadinho, não querendo tirar, obviamente, a discussão, não é? Mas acho que também está relacionado com o tema.
Está. Obrigado, engenheira. Só tinha sido contratado para fazer a apresentação, mas está bem. Vou tentar responder a estas questões. A questão dos recursos hídricos está muito presente no Algarve, está presente no nosso dia-a-dia, está presente na preocupação das pessoas, está presente nas preocupações dos políticos e dos autarcas, e, portanto, há uma série de questões que têm vindo a ser colocadas através do chat e que têm que ver com os recursos hídricos. Basicamente, uma aparente contradição entre o facto de se estar a reivindicar uma barragem em concreto, e o facto de o PIAC, ou a intervenção do professor Luís Dias, ter referido que a perspectiva é manter a disponibilidade hídrica do Algarve nos próximos tempos. Não aumentá-la, mas também não diminuí-la. Eu dá-me a ideia que no PIAC e nas tais 100 medidas do anexo, que é importantíssimo, que o professor Luís Dias referiu ainda há pouco, estão lá vários cenários com várias estratégias, com várias opções temporais e muitas delas combinadas de forma, enfim, de acordo com o que vier a ocorrer e de acordo também com o diagnóstico presente. A construção de uma barragem ou de um reservatório de água ou de algo maior é um dos cenários presente. Não necessariamente o único. Aliás, e respondendo à questão da engenheira, do que mais tem sido feito desde que se apresentou o PIAC, é precisamente no domínio dos recursos hídricos. E no domínio dos recursos hídricos, como sabem, está em curso uma estratégia dos recursos hídricos do Algarve, envolveu os principais consumidores, os principais agentes de decisão política, e está na fase terminal esse primeiro relatório, mas a ação que tem ocorrido desde o fim da apresentação do PIAC até ao momento tem sido muito ao nível da redução das perdas. Substituição de canalizações, análise das perdas, foi feito um levantamento em todos os municípios do que é que se estava a perder concretamente e onde, e, portanto, esse tem sido um trabalho enorme que tem sido feito desde a apresentação do PIAC até este momento. De resto, o PIAC é daqueles planos que é nitidamente que não é de curto prazo, não é um plano a um ano, é um plano que pretendemos que se perpetue connosco e que pauta a nossa ação durante os próximos anos. E desse ponto de vista, o PIAC tem desempenhado um papel relevantíssimo, não muito visível para a generalidade da população, mas que tem sido relevantíssimo ao nível da preparação do próximo período de programação. Pelo menos a nível do Algarve, grande parte das propostas que estamos a defender e a inventariar para o próximo período de programação dos fundos comunitários, portanto, 2021-2027, vai beber precisamente este documento que o consideramos importantíssimo. E um documento feito e pago, obviamente, e defendido pelos municípios. E, portanto, é esse o principal, o que tem sido feito muito ao nível do que está no PIAC. Agora, isto veio atrapalhar um bocado e atrasar um pouco algumas das ações. Nós tínhamos um conjunto de ações. Queríamos que isto começasse com alguma solenidade em março, com a ativação desta comissão de acompanhamento do PIAC, a apresentação do seu plano de ação. Temos a Associação Portuguesa dos Engenheiros de Ambiente, que a engenheira Ana Luísa, que está a fazer hoje a moderação deste debate, faz parte e vai-nos continuar a acompanhar durante este ano nesta monitorização e a apoiar os meios técnicos da AMAL. De resto, vários municípios estão a começar, alguns já vinham de trás, outros têm-se a afirmar-se a partir do impulso do PIAC, caso de Lagos, Lolé, Faro, têm vindo a definir e a preparar as suas estratégias de adaptação e de combate às alterações climáticas. E outros estão a iniciar o processo. E, portanto, o PIAC também teve esse mérito de desencadear um conjunto de ações a nível dos vários municípios. Mas, sobretudo, diria eu que, e respondendo, enfim, o mais diretamente possível à questão da engenheira Ana Luísa, eu penso que
o trabalho e as medidas que estão previstas no PIAC ir-se-ão concretizar, e algumas delas são caras, envolvem meios financeiros avultados, outras não, mas sobretudo essas terão a sua tradução financeira no próximo período de programação. Até porque, neste quadro comunitário de apoio, grande parte dos possíveis apoios para as ações lá previstas já estavam praticamente essas verbas esgotadas. Como sabem, em termos de candidaturas, o atual quadro comunitário de apoio termina este ano, a execução pode-se prolongar por mais 3 anos, mas ao nível das aprovações é este ano e, portanto, é natural que o espaço seja relativamente reduzido. De resto, há muitas áreas. O PIAC não é um plano setorial, é um plano que abrange grande parte da nossa vida coletiva e em muitos domínios, praticamente em todos, desde a saúde a questões florestais, questões agrícolas por exemplo, a nível florestal tem sido uma das áreas também que temos avançado muito neste último ano. Desde a constituição de uma brigada de sapadores florestais, que andam a limpar as nossas florestas, enfim, há todo um conjunto de ações que decorrem do PIAC. O que não estamos a fazer ainda é monitorizar, é ter um conjunto de indicadores agregados às 100 medidas do PIAC e começar a divulgá-los e a dizer para esta medida estamos nesta fase, nesta estamos naquela, e isso vai ser necessário fazer. Mas é o que penso que iremos fazer de seguida. E que estaríamos a fazer nesta altura se não houvesse agora o Covid-19 é desculpa para tudo, mas neste caso até desculpa parcialmente não termos arrancado com este processo mais formalmente. E é tudo. Para já. Esta moderadora desaparece. Estou? Sim. Sim. Há imensas perguntas, há algumas perguntas no chat, vai ser difícil colocá-las todas. Eu, se calhar, tomava aqui a liberdade de colocar uma questão para relacionar aqui o assunto da saúde e das alterações climáticas. Todas as questões que estarão no chat, nós vamos tentar dar uma resposta formal, vamos pedir ajuda aos nossos oradores e vamos dar uma resposta formal. Há também algumas pessoas a pedir as apresentações que foram realizadas. Eu não sei se vocês têm algum problema em disponibilizar. Caso não tenham, nós poderíamos disponibilizar as apresentações aos participantes. Não tenho nenhum problema. Ok. Bem, Luís? Sem problema. Okay. Eu gostava era de intervir e complementar algumas coisas que o primeiro secretário disse. Está bem. Então, fazemos... Deixei de ouvir. Não respondeu a nenhuma questão e depois começávamos a fazer um encerramento. Não significa que as respostas, mais uma vez, repito, não sejam respondidas. Nós depois faremos via e-mail. Está bem? Okay. Luís. Posso então intervir? Muito obrigado. Eu vou buscar a apresentação para mostrar o que está no plano no que diz respeito aos recursos hídricos, para tentar esclarecer algumas dúvidas que, entretanto, possam ter surgido. Isto vai demorar um bocadinho a recarregar, eu vou tentar ir para o slide que pretendo e depois então passarei a tentar esclarecer o que é que ali está e o que é que foi proposto no âmbito do PIAC-AMAL para os recursos hídricos. Ora, aqui está. Quando o primeiro secretário Brandão Pires falou na questão das redes, a questão das redes diz respeito a uma medida que aqui está neste gráfico, que diz que está relacionada com melhorar as políticas atuais. Isto tem diminuição de perdas nas redes de distribuição no meio urbano, diminuição de perdas na distribuição de água para a agricultura e tem também a diminuição do consumo de água para rega em espaços, em jardins, digamos assim. Se nós implementarmos isto agora, isto vai manter os recursos hídricos disponíveis em média durante 5 anos. E a partir daí tem que ser feita outra medida qualquer. Por exemplo, implementar técnicas de retenção de água. E o que é isto? Isto estamos a falar de criar pequenos lagos artificiais ao longo da paisagem
e a partir desses lagos artificiais podermos utilizar a água para rega e criarmos microclimas, um pouco à imagem do que foi feito em Tamera. Também temos a reutilização de águas residuais, que demora muito tempo a ser implementado, porque temos que ter um tratamento muito específico nas estações de tratamento de águas residuais para este fim, demora muito tempo a ser implementado, mas também aqui está, e também está aqui o contributo dessa medida para os recursos hídricos. E depois temos a central de desalinização, a barragem e, como eu referi na apresentação, as áreas agrícolas irrigadas, que está fora de questão. Relativamente à construção da barragem, a barragem tem uma eficácia que no cenário 8.5, essa eficácia vai diminuindo ao longo do século. Não quer dizer que seja uma má medida. Ela tem benefícios e tem coisas negativas como qualquer outra medida das que aqui estão. Se nós olharmos para a central de desalinização, qual é que é o problema da central de desalinização? Consome muita energia para tirar o sal da água, portanto, para fazer o tratamento da água do mar, e tem um problema também muito grande que está relacionado com onde é que se despeja a salmoura. Onde ela for despejada, toda essa área ficará sem vida. Portanto, também tem impactos negativos. A construção da barragem tem impactos negativos, tem impactos também positivos. A reutilização de águas residuais também pode trazer alguns problemas relacionados com o tratamento da água, também vai aumentar o consumo de energia. Portanto, no fundo, o que nós estamos a fazer, e eu acho que a AMAL também o está a fazer, é tentar avançar, pelo menos nos estudos necessários para todas estas medidas, e algumas delas a implementar, como foi o caso referido da questão das perdas nas redes públicas, e dessa forma ter uma perspectiva mais de longo prazo, agindo já. E eu não vejo inconveniente nisso, muito pelo contrário, acho que este tipo de abordagem é necessária. Eu gostaria também de vos dizer e de pedir, caso vocês tenham interesse e disponibilidade, para lerem o plano propriamente dito, que muita desta informação está lá. Nós tivemos em atenção muitos outros setores, para além desta componente mais estrutural dos recursos hídricos, também temos muitas medidas relacionadas com a agricultura, com o objetivo de se consumir menos água nessa agricultura. E estou-me aqui a recordar, e também para terminar, que houve uma pergunta relacionada com a sazonalidade da precipitação no Algarve. A sazonalidade da precipitação do Algarve, nós utilizámos 9 modelos climáticos para fazer esta análise. São os mesmos modelos que foram utilizados pelo IPMA e pela Faculdade de Ciências quando foi criado o Portal do Clima. E nesses 9 modelos o que nós verificamos é que de facto existe um aumento em alguns períodos, em alguns cenários, aumento da precipitação nos meses de janeiro e fevereiro. Mas esta informação pode ser consultada entre a página 42 e a página 51 do plano. Também esta questão dos caminhos de adaptação e todas as medidas, porque eu também vi algumas pessoas no chat a falar de eventuais medidas que gostariam de ver no plano, muitas delas encontram-se de facto no plano. São prioridades, demorará o seu tempo, e eu penso que o Algarve tem que estar orgulhoso da iniciativa que está a ter, e que as coisas demoram tempo, mas havemos de chegar a bom porto. Era esta a mensagem que eu gostava de deixar. Ana, posso só fazer uma brevíssima intervenção? O professor fecha para depois passarmos ao encerramento, está bem? Sim, está bem. É só dizer que, conforme disse o Luís agora mesmo, nós trabalhamos com cenários, não é? Mas reparem, desde cerca de 1990, que nós temos cenários. E, portanto, nós podemos... Cenários do clima, não é? Cenários do clima. E nós podemos ver se esses cenários do clima que existiam em 1990 efetivamente estão de acordo com aquilo que se passou, não é? E, portanto, 1990 foi há 30 anos. 30 anos é um período suficiente para definir um clima. E aquilo que se observa é que no sul da Europa, no sul da Península Ibérica, tem havido uma redução da precipitação anual. Estão a ver? Quer dizer, é importante saber a sazonalidade da precipitação, mas a precipitação anual
não podemos fugir dela, quer dizer, é a quantidade total de precipitação que se acumula ao longo de um ano. E este indicador é central para qualquer reserva hídrica, não é? Quer dizer, qualquer que seja um embalse, uma barragem, uma lagoa, seja o que for, não é? Porque é aquilo que se acumula durante um ano. E o que se passa é que, tanto em Espanha, como no sul de Espanha, como no sul de Portugal, tem havido uma redução da precipitação. Há anos úmidos, há anos úmidos em que chove bastante, mas a percentagem dos anos secos tem estado a aumentar, nos anos em que a precipitação é reduzida. É os tais 30 milímetros por década, reparem, por década, 30 milímetros por década. De maneira que aquelas soluções que forem baseadas em reservatórios de água, digamos assim, ou como se agora se fala de trazer a água do Guadiana, fazer uma captação de água a montante no Guadiana, no Alentejo, e depois trazer essa água para o Algarve. Tudo isso depende da precipitação que ocorre no sul da Península Ibérica, na bacia do Guadiana ou na região do Algarve, se for uma reserva de água da forma de embalse ou de pequena barragem ou de uma lagoa, ou de, enfim, como se queira chamar. E para o Guadiana é a mesma coisa, porque, quer dizer, o clima de toda esta zona sul da Península Ibérica é bastante semelhante, não é? De forma que aquilo que eu penso ser importante salientar é que tenham em conta aquilo que se observou e aquilo que os modelos disseram há 30 anos que se ia observar. E há uma concordância muito grande. Até aquilo que se tem medido e que se tem observado é mais gravoso em termos de diminuição da precipitação do que aquilo que era efetivamente projetado ou previsto. Portanto, esta é a realidade dos factos. E pronto, e a partir daí a decisão é política, não tem a ver com a ciência. Engenheira Ana? Sim, sim, sim. Deve estar a fazer o jantar. Não se consegue ouvir. Está sem som, com certeza. Agora? Sim. Agora sim. É que ele tem um delay muito grande entre que eu faço a ação e ele entra. Estava a dizer que temos agora então a possibilidade de fazer o encerramento. Eu acho que as perguntas continuaremos a responder mais uma vez, como eu disse, depois por e-mail, e a pedir ao Dr. António Pina que fizesse o encerramento da sessão, não é? O Presidente da AMAL, que nos brinde que nos brindou com a sua presença, o seu acompanhamento, e agora então que faça o encerramento. Se puder, eu acho que já está, é só carregar no vídeo e no microfone, porque está... Boa tarde, penso que já me estou a ouvir. Ok, não o vemos, mas ouvimos. Não me veem, mas eu penso, quer ver, a câmera está ativada, não? Tá, eu ativei, ou seja, tem todas as possibilidades de o fazer, eu não consigo... Ninguém me vê, só me vê. Sim, já ouvimos. Agora está a entrar, creio. Okay. Não é, é o Luís. Mas estou? Eu vou... Sim. Isso é provavelmente como estão muitas pessoas com a câmera ativa e a aplicação se calhar só divide até 4 ecrãs e talvez seja... Eu vou sair, eu vou tirar a minha câmera, mas acho que creio que não. Não? Veja lá agora. Também não? Eu julgo ter a minha ativa, está ligado. A minha está. É visível o Presidente da AMAL, ele está visível e com bom som. Sítio, O Sérgio está visível. Sim, está-se a ouvir e a ver bem. Acho que dá para avançar. Eu não o vejo, mas eu ouço. Agora era o João Graça. Está visível. Estou visível, sim senhor. Está visível. Estamos a ver, então olhe. Muito boa tarde a todos. Eu
Começo por brindar a quem teve a iniciativa de, mesmo num período em que estamos todos afastados uns dos outros, a não deixar de manter esta temática das alterações climáticas, pelo menos nestes fóruns de discussão, e que possamos refletir um bocadinho sobre este tema e que alterações que ele pode ter na forma como vamos continuar ou alterar até o nosso olhar sobre este problema. Eu confesso, e no fundo assisti os últimos 20 minutos, não tive a oportunidade de assistir a todos, até porque tive que ainda ir noutras funções, também por causa do problema do Covid. E diria que não estou assim tão otimista em relação a qual vai ser a preocupação a que os governos, a população vai ter no próximo ano, 2 anos, sobre o tema alterações climáticas. Vivemos nos últimos 4, 5 anos um período de expansão económica e permitiu que os governantes, fruto também de já não terem as primeiras preocupações mais básicas com as suas comunidades, de resolver o problema do emprego, da alimentação ou até da saúde, começámos a haver espaço para a discussão sobre este tema. Vamos viver um período muito difícil, do ponto de vista social e económico, que ninguém até ao momento sabe medir. Se medíssemos isso há um mês atrás tinha uma dimensão, hoje tem outra, seguramente, não querendo ser pessimista, mas com alguma também sensibilidade para o tema da economia e até de formação profissional, acredito que se calhar daqui a um mês estamos ainda mais preocupados. E vai fazer com que os governantes estejam muito mais preocupados e o tema dentro da comunicação social, por todo o lado, é o combate ao flagelo social que surgiu desta crise, à preocupação com os temas da saúde, a segunda vaga, a vacina, e vamos afastar pelo menos no próximo ano, deste tema que são as alterações climáticas. É aquilo que, não quero ser o profeta da desgraça, mas é a minha análise. Mas isso, e termos a consciência disso, ainda nos traz mais responsabilidades. Traz mais responsabilidades ainda a todos aqueles que até à data se têm trabalhado, seja na investigação, seja na sensibilização das massas, da sensibilização da parte política, como são vocês os que hoje estão neste fórum, quer os que palestraram, quer os que dirigiram, quer aqueles que assistem. Temos que perceber que temos essa responsabilidade de não deixar cair o tema, de sermos também inteligentes na forma como o colocamos. Se o quisermos colocar com imposição, a margem é menor, mas não podemos deixar de manter essa pressão para que este problema não saia também das prioridades. Felizmente, nos últimos 2, 3 anos, penso que entrou no topo das prioridades das nossas conversas, das nossas políticas. Agora vai sair, mas cabe-nos a nós não deixar cair cá muito para baixo e rapidamente, assim que houver uma melhoria económica, voltá-la a ter como no topo das 3, 4, 5 prioridades. Reparem, um exemplo concreto, o que o professor Luís Filipe apresentou naquilo que eram algumas das ações previstas no PIAC relativamente à água, aos investimentos a fazer-se na rede. Até há 3 meses atrás, 2 meses atrás, a conversa entre nós, os colegas na AMAL, era bom, temos que fazer também a nossa parte, ter um investimento grande no combate à redução das perdas, que no Algarve anda em média nos 30%. Começámos a equacionar e a analisar investimentos elevados, à procura e até negociar com o próximo quadro comunitário. Estamos a falar de milhões, milhões esses que as câmaras no próximo ano não vão ter desde logo porque a sua receita que estava alavancada pelas receitas de IMT vão desaparecer. Não vão ter porque vão ter que ter outras prioridades, coisas muito básicas como a alimentação, a redução das suas taxas, tarifas, apoios sociais de vária ordem. Portanto, vão ter que alocar a essas rúbricas.
é o desafio que vamos ter nos próximos 2 anos, àqueles que têm como grande preocupação e que fizeram um excelente trabalho nos últimos anos, que puseram este a ser o tema mais falado nas aberturas dos telejornais, mas temos de ter consciência de que a realidade no futuro, daquilo que é o principal foco, não será esse. Derivando ligeiramente para o tema da água, uma vez que as últimas conversas tocaram neste tema. Como dizia o nosso primeiro secretário, o Dr. Brandão Pires, e já ouvi, estão connosco também o meu colega da MAL, Sérgio Inácio e João Graça, que nós não deixámos de trabalhar sobre este tema. Aliás, de multiplicarmos em várias tarefas, claro que há um foco grande sobre a história do Covid, mas o acompanhamento junto da instituição que continua a estudar para nos apresentar medidas de curtíssimo, médio e longo prazo, continua a ser feito, e estamos em crer que durante este mês, mais tardar no próximo, possa a APA, que ficou na liderança desse processo, de nos apresentar um primeiro draft daquilo que eles consideram que são as medidas imediatas, de curto e médio prazo. Até porque a seca, a falta de água, apesar de termos sido brindados com alguma chuva, ela não foi suficiente para adiar o período de crítico por muito tempo. Poderemos ter ganho aqui uns 3 meses, 3, 4 meses, mas não mais do que isso. Penso que era esta, no fundo, a mensagem que vos queria deixar a todos, com o realismo de uma visão e com frontalidade daquilo que é a minha perspectiva de como é que a sociedade se vai preocupar nos próximos tempos. No entanto, também não deixando aqui uma motivação adicional para que não podemos baixar os braços, temos é que encontrar formas de continuar a sensibilizar a toda a comunidade, seja a população em geral, seja os investigadores, seja os decisores políticos, de irmos mantendo nas preocupações o tema das alterações climáticas. Muito boa tarde a todos, muito obrigado. Muito obrigada. E bem, acho que damos por encerrado o nosso webinar, não é? Agradecemos a presença, para já, os oradores, obviamente, pelo esforço que fizeram, dizer que foi muito interessante. Respondemos a muito poucas perguntas, gostaríamos de ter espaço para discutir mais, não foi possível, não é possível, mas pronto, mais uma vez reitero, nós vamos disponibilizar as apresentações, em breve vamos também disponibilizar a apresentação para quem queira rever, ou para quem não teve a oportunidade de estar presente, e iremos tentar responder as questões que tivermos ainda pendentes. Agradeço a todos e pronto. Muito obrigada. Uma boa tarde. Continuem seguros. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Obrigada.